Olá, meus amigos, queridas amigas, boa noite para todos nós, que tenhamos uma noite abençoada de estudos. Vamos dar início aqui mais um capítulo do livro Nosso Lar, hoje dia 10 de junho, e com muita alegria vamos dar continuidade ao nosso estudo. Sempre deixamos aqui o nosso abraço aos amigos e amigas que acompanham em outros dias. Muita paz a todos. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos abençoe, que nos permita recebermos o amparo da espiritualidade amiga, para que tenhamos aqui bons momentos de reflexão. Então, o nosso abraço, o nosso boa noite aqui aos amigos e amigas que já estão conectando conosco. Um jardim de prece e poesia aqui no Insta, bem-vinda. A Romilda Martiniano também aqui conosco. Aqui no Facebook, a Silmara Simões, boa noite. O Ailton Cosmo, a Edna Markovics, a Iranizo Catelli Gaspar, boa noite. A Ercília Machado, muito legal. E todos os demais que aqui já estão, a Lucifaria, chegando aí. A Isabel Costa, muito legal. Muito bem-vindos, muita paz a todos. O amigo Edson Fukuta aqui também. Um abraço, Edson. Muita paz a todos. A Zuleide Carvalho, querida amiga, aqui também conosco, bem-vinda. A Rose chegando aqui no Insta, né, Rose? Muito boa noite. A Graça Barbosa também conosco. Vai formando o nosso grupinho aí de estudos, né? Muito legal, muito gostoso. Hoje, então, amigos, nós vamos estudar o capítulo número 40, intitulado Quem Semeia, Colherá. Um título aí bastante interessante, né? Já dando aquela ideia de falar sobre lei de causa e efeito. De acordo com a nossa sementeira, né? A gente vai encontrar uma colheita aí. Legal, a Romilda Martiniano colocando gratidão por aqui com vocês, muito legal. Fico quietinho, mas aprendo muito. Legal, Romilda, é isso mesmo. Cada um tem um jeito, né, que prefere. Tem uns que gostam de digitar aí, participar, outros mais de ouvir, né? O importante é que a gente esteja buscando, né, o entendimento, e muito legal. Um bom estudo para todos nós, né? Olá, querida amiga Eliana Abreu Araújo, tudo bem? Boa noite, Eliana, muito bem-vinda. A Graça já começou brincando aqui, né, Graça? Hoje o bicho pega. Vai ter uma consequência aí, né? Deve ser algum resultado de uma sementeira meio desastrosa, né? A Loiva Carnop aqui também, boa noite, Loiva. A Ercília Machado também dizendo que gosta de ouvir. Pois é, né? Eu sei disso, muitos ficam aí mais quietinhos, né? Mas sei que vocês estão atentos aí no estudo também. A Cleusa Bueno, boa noite, Cleusa, tudo bom? Este mês vai dar para estudar, que legal, né? Tem alguns compromissos que às vezes dificultam, né? A Fátima Baldo também conosco, muito bem-vinda, Fátima. Vamos começar então, né? É isso mesmo, né, Edson? A graça é uma graça. O nome dela já diz tudo, né? Mas é muito bom a gente descontrair um pouquinho também, né? Muita seriedade só não resolve, não. Não é porque a gente brinca, né, que perde a seriedade do estudo. O estudo é muito, né, a gente leva com muita seriedade, mas com leveza, né, com descontração, sem não ficar aquele clima muito, né, muito tenso, muito fechado. Muito bom. Vamos lá então?
Cida Baldan também já chegando aqui. Eu sempre espero uns minutinhos porque a gente sabe, né, que o vídeo demora um pouquinho para chegar o sinal para todos, né? E para que não percam aí o início da leitura. Então vamos lá, capítulo 40, quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Olha que legal já o início aí do capítulo, né? Olá, Isabel. Muito bem-vinda lá de Carandaí, Maria Isabel Rubatino. Muito boa noite. Todos os demais que aqui estão conosco, chegando aí, muito bem-vindos. Então, o André Luiz começa dizendo, porque ele trabalhava, né, nas câmaras de retificação, ele tinha atuado ali na ala masculina. Nós já vimos que existe um atendimento separado, né, de espíritos masculinos e femininos. E ele estava atuando na área dos homens, ali, na área masculina, né? E ele dizia que sentia uma certa atração pela câmara, pela ala, né, feminina, mas não sabia explicar o porquê. Olá, Beth Oliveira, tudo bom? Bem-vinda, Beth. E ele não sabia explicar o porquê ele sentia essa atração pela ala feminina. E a Narcisa, então, que sempre ele consultava ali a enfermeira, né, muito sábia, ela disse a ele que quando Deus nos convoca a um determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Olha que legal isso, pessoal, essa frase. Tragamos isso para a nossa vida, né? Às vezes, a gente, de repente, acontece de chegarmos em determinado lugar sem saber porquê, somos transferidos, às vezes, de várias oportunidades, ou profissional, ou uma visita que fazemos sem muito motivo, de repente a gente vai, né, mais ali pensando que é por acaso, ou nos transferimos de cidade. Então, é como está dizendo aqui, quando Deus nos convoca a determinado lugar, é porque ali tem uma tarefa a ser realizada. Nada é por acaso, como a Graça está colocando aí, é isso mesmo, né? Nada é por acaso. Teria alguma coisa lá na ala feminina que André Luiz, sem suspeitar, né, conscientemente, mas ele estava tendo já uma intuição, né, podemos assim dizer, de que algo o aguardava lá. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Aparentemente, né? Pensa que não tem nada a ver, mas tem um motivo por trás. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Veja bem que interessante isso também, né? Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, ou seja, se a nossa intenção é fazer o bem, fiquemos tranquilos que nós vamos perceber aquilo que está ali, né, que Deus pretende nos mostrar, né? Aquilo que somos conduzidos a determinado lugar, então aquilo vai ficar claro para nós, desde que a nossa intenção seja boa. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Olha que triste, né? Leitos e leitos, muitas mulheres ali, espíritos, né, femininos,
em vários leitos, e ele compara a frangalhos humanos. É triste isso, né, pessoal? Imaginar quantos que chegam à vida espiritual em situações lamentáveis. Isso é para a gente colocar aí, como diz o ditado, a barba de molho, né? Para a gente ficar esperto, para que observemos-nos se também não corremos esse risco de chegarmos em condições lastimáveis, né, ao mundo espiritual. Aí ele diz, aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. Então, ela comentando com o André Luiz, né, que ele provavelmente já estava habituado a esse quadro de dor, né, de sofrimento, de muitos espíritos ali em situações tristes. Então, ela começa já dando ali acolhida a ele, imaginando que ele já tem uma certa experiência nesse sentido, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que às vezes eu não percebo na hora. Boa noite para todos que foram chegando. Uma alegria perceber a presença de todos aqui. Fico muito feliz com esse grupo tão disposto aí para o estudo, né? Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Continuando então, e fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou: Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Então essa Nemésia, né, é responsável lá da ala feminina. Ela autorizou Narcisa, que é a trabalhadora lá da ala masculina, né, a acompanhar André Luiz, mostrar a ele tudo que fosse necessário, esclarecer ali, para que contribuísse para a observação, né, que André Luiz fazia lá um trabalho de observação acima de tudo. Mesmo porque já tinha esse plano aí, né, provavelmente para trazer essa obra para nós, nos esclarecer, né? Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Olha, amigos, aqui é outro ponto muito interessante, viu? Ele está dizendo que ele e a Narcisa estavam comentando, né, vendo aquelas mulheres espirituais ali, na situação tão triste, né? Tão deplorável, eles comentaram sobre a vaidade humana, voltada, né, para os prazeres físicos. O que é isso, né? Tudo aquilo que muitos de nós, quantas pessoas perdem a existência buscando apenas os prazeres da matéria, buscando, né, tudo aquilo, satisfazer os desejos, tanto de sexualidade, quanto dos prazeres do dinheiro, das viciações de toda a ordem. Então, tudo aquilo que a matéria exerce um fascínio sobre o espírito, e muitas vezes, muitas pessoas, né, buscando essa vaidade humana, uma beleza focada essencialmente na beleza do corpo, preocupada apenas com a beleza plástica, né? Esquecendo a alma. É triste, amigos, porque muitas pessoas vivem na Terra hoje esquecendo-se que são espíritos. Quantos e quantos não se sentem, não se acham um ser espiritual. Estão focados apenas nas coisas da matéria. E ao desencarnar, vai ser essa situação. Vão se encontrar, né, espiritualmente em frangalhos, como diz André Luiz. Descuidaram da alma, voltaram-se essencialmente para os prazeres.
Isso, a Fátima Bal está lembrando, os prazeres da mesa farta, né? A gula, as bebidas alcoólicas, né? Tantos excessos aí, né? A Graça dizendo, vive só de matéria, não de espírito, é isso, né? E nós sabemos quantas pessoas, né, vivem dessa forma, buscando essencialmente as coisas da matéria. Então, sofrerão as consequências, né? Aí ele continua dizendo, localizavam-se ali, deixa eu ver primeiro, tem uma pergunta do Ailton Cosmo Rodrigues. Paulo, uma pergunta. Hoje estive em visita a uma pessoa que está com... Peraí que andou aqui. Uma pessoa que está com a saúde debilitada. Ela sabe que eu estudo Espiritismo. Em determinado momento ele começou a apontar para um lado, pedindo para algo se agastar, que eu não via. A seguir disse para mim, eu não gosto, disse, né, que não gosta do Espiritismo. Deduzi que ela pode estar notando a presença que achei se aproximar o fim da vida. Saúde debilitada, né? Começou a apontar para um lado, para algo que, não sei se não gostou ou agastar, né? Deduzir que ela pode estar notando a presença. Então, Ailton, é difícil a gente falar, né? Pode ser às vezes a gente tem uma intuição, né, do fim da existência, né, chegando ao momento da morte. Pode ser que ela estivesse percebendo também algum espírito ali, né, quem sabe, notando alguma presença, como você diz, né, algo se aproximar. Pode ser que ela tenha percebido também uma entidade espiritual, pudesse estar ali ou perturbando ou tentando ajudar. Então é difícil dizer, Ailton, mas pode ser também, como você coloca, né, uma possibilidade aí de estar pressentindo o fim da existência corporal, né? A Graça coloca a preparação do desligamento, né? Pode até ser, a gente fica difícil para saber por essas informações, né? Bom, mas continuando aqui, diz assim, localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Então André Luiz viu, né, várias mulheres ali deitadas, uma cama do lado da outra, mas de repente ele se fixou em um leito, que ali estava uma mulher que lhe chamou a atenção mais assim, mais forte, né? Ele sentiu ali algo diferente por aquela mulher que ele viu ali deitada. Ele diz, né, me despertou maior atenção. Aí ele vai dizer, velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e de resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos, memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa. Então, amigos, imaginem a cena aqui para André Luiz, né? Ele vai começar agora a explicar o caso aí da Elisa. Oi, tudo bem? Sampri aqui no Insta. Tudo bom? Bem-vinda. Espírito Online Bauru também, acho que é a Fátima aqui, né? Muito bem-vinda. E o pessoal aqui do Face também, muito boa noite a todos que foram chegando aí no transcorrer da live, muito bem-vindos. Então, amigos, ele reconheceu aquela mulher ali deitada em um leito, né? Que ele
até pelo nome já lembrou que era Elisa. Nós vamos ver a história agora que ele vai descrever sobre ela, quem foi Elisa, né? Que ele teve uma convivência com ela na existência passada. E nós vamos ver que não é uma história muito boa, né? Não vou dar spoiler ainda não. O Edson está dizendo aqui, né? Como se fosse fantasma, né? O fantasma do passado. No comentário aí não sei se é comentário do Ailton, né? Ou se é aqui para... Não, acho que é aqui da lição, né? Fantasma do passado, é isso mesmo. Lembrando dela de uma forma meio complicada. Aí ele continua dizendo: aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz, estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a aos serviços domésticos. Então Elisa era uma servidora na casa de André Luiz, uma contratada, né, como uma empregada que a gente chama, né, empregada doméstica, é o termo que é usado, uma servidora, uma auxiliar do trabalho na casa dele. Ela trabalhou na casa de André Luiz, certo? Uma pessoa muito humilde, muito simples. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras de sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Então, imagine a cena, né? 2 jovens, ela trabalhando ali, ele um jovem rico, ela uma jovem humilde. Ela começou a dar a ele certas liberdades, né? Porque ela comentava até das próprias leviandades dela no passado. Então ali foi criando um clima entre eles, né? Uma atração, né? Uma questão ali de um certo erotismo, né? Uma provocação. E aí ele diz: recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Então, entenderam, né? Ele teve um caso ali com a Elisa, né? Uma situação sem, né, compromisso nenhum, não tinha, né, não era um amor que surgiu entre eles, foi ali um envolvimento, né? Ela permitindo certas liberdades, porque ela mesma comentava das próprias leviandades. Então, eles se viram ali numa situação, né, que acabaram se envolvendo, muito provavelmente, não está claro, mas tudo indica que tiveram ali um relacionamento mais íntimo. E depois de um tempo, a Elisa deixa a casa dele, ele diz aqui, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Então passou o tempo, ele não se preocupou mais, esqueceu-se da Elisa, né? Não tinha mais notícias dela. E vocês estão entendendo que aí passou todo o tempo, ele desencarnou e vai encontrar a Elisa lá na colônia de Nosso Lar, para a gente ver como são as coisas, né? A graça, André Luiz não era bobo nem nada.
Mas essa frase, né, a Fátima também, o André Luiz não era santo. Pois é, ele mesmo dizia isso. A Ruth também conosco aqui. Então, gente, mas essa ideia, né, de que muitos aqui na Terra têm, aproveitou da situação, né, aproveitou de certa pessoa, acabou, né, tendo um relacionamento, a pessoa não sabe a responsabilidade que está assumindo com isso. Às vezes a gente pensa, né, que um relacionamento mais íntimo não tem nada demais, depois abandona a pessoa, morreu tudo ali, é ler do engano. Porque o Emmanuel diz que quando nós deixamos outra pessoa envolvida de alguma forma por um relacionamento mais íntimo, ficou de certa forma ligada a nós, dependendo daquele relacionamento, ficou mantendo ali, né, uma expectativa, uma esperança de um relacionamento que continuasse e alguém abandona o outro, isso é compromisso para voltar. Então, para a gente perceber, né, a questão de lei de causa e efeito muito séria, nada fica em vão ali, nada passa esquecido. A gente precisa ter uma conscientização maior a respeito de que todas as nossas atitudes serão cobradas por nós mesmos, pela nossa consciência. Quando a consciência estiver mais ajustada com a lei divina, nós mesmos nos cobraremos aí certas atitudes infelizes. Então André Luiz vai encontrar a moça, né, lá na colônia, e nós vamos ver aqui o martírio dele na hora que a reconhece. A Graça está dizendo, acho que em cada lugar que ele for, irá sempre encontrar alguém do passado. A gente já viu aí, né, Graça, que ele encontrou primeiro aquele Silveira, vocês recordam, né? Encontrou aquele Silveira, que era um amigo do pai dele, que o pai acabou não perdoando uma dívida, deixou o homem chegar à falência, né? E ele sentiu todo aquele arrependimento. Agora está encontrando Elisa, a gente vai vendo aí que aqueles, né, que ficaram no passado, de alguma forma, com alguma situação pendente, ele está ali reencontrando, abrindo possibilidades para uma reconciliação, para um reajuste, né? Importante a gente perceber isso. Olha o meu irmão Sampaio, psicanalista aqui, dando uma chegadinha, não sei se vai ficar. Quanto tempo, hein, Sampaio? Bem-vindo, viu? Bom, continuando. Deixa eu ver onde eu parei aqui. No entanto, deixa eu ver a Celina aqui, Toledo está comentando. Paulo pergunta então, quando o casal é infeliz e um trai o outro, por isso se separam, terão que se reencontrar novamente? Então, Celina, tudo que fica pendente, Celina, a gente precisa reparar, né? Como você diz, o casal é infeliz, um trai. Depende muito assim, Celina, a pessoa que manteve-se fiel, que tentou levar o casamento numa boa situação, essa pessoa, se não merecer, né, ter que voltar com aquele outro que traiu, pode ser que ela se veja livre da situação. E aquele que traiu tenha uma dívida que não precisa necessariamente reparar com aquela pessoa que foi traída, entendeu? Então a dívida dele, ele tem uma dívida perante a lei divina. Pode ser que ele repare para outro, né? Porque aquela pessoa, se viveu bem, fez o seu melhor, não precisa voltar junto, né? Para sofrer novamente ali junto daquele outro com o qual não convivia bem. Então, tem várias possibilidades, né? Podem voltar junto, podem não. Mas o importante, né, amigos, é que quando a gente vê se um casal não está bem e corre risco aí de traições, melhor que se separem, né? O Espiritismo deixa muito claro que, pela visão espírita, não tem um problema da separação. Aquilo que ficar pendente voltam, né, mais à frente para se reajustar.
mas se não dá para conviver em harmonia, melhor que se separem, né? Lógico, vai se tentar de tudo, a separação seria o último ponto aí, né? Melhor fazer esforços para conviver. Mas se não dá para viver bem, melhor adiar, né? Para futuras reencarnações. A Zuleide está dizendo aqui, bem-vindo, Sampaio Psicanalista. Ele já ficou quietinho aqui, Zuleide, acho que ele só deu uma passadinha, acho que não pôde ficar. Legal, Celina, então tá jóia. E a Graça, voltando no ponto complicado aí, né, Graça? A Romilda Martiniano está colocando aqui no Insta, seu Paulo, não precisa chamar de senhor não, fica à vontade. Será que a gente que deixou de viver um amor do passado, será que voltaremos para reviver esse amor que ficou pendente no passado? Então, se eu entendi bem sua pergunta, Romilda, se foi um amor que, né, a pessoa gostaria de ter vivido e por alguma circunstância não pôde, né, não foi possível, se era um amor verdadeiro, Romilda, muito provavelmente se reencontrarão, né, numa reencarnação futura, porque são almas afins, né, tem afinidade, tem amor. Então, se for isso que eu entendi, poderão se reencontrar para ter oportunidade de viver esse amor. Porque, gente, é importante isso, né? Às vezes, a gente tem uma, entre aspas, né, alma gêmea, um espírito que nós temos uma grande afinidade, mas às vezes não estamos juntos por algum problema aí de percurso, né? Temos outra pessoa junto de nós para reparar pendências do passado, então esse amor fica prorrogado, né, para uma nova existência. Então a gente precisa ter essa visão que às vezes nem sempre dá para viver um grande amor na existência que trazemos às vezes alguma expiação, alguma provação. Então tem essa questão também. Ana Lúcia Olive está dizendo, até porque pode se complicar ainda mais, justamente, né? Às vezes persistem juntos e a dívida aí aumenta, né? Complica muito mais. Vamos então à frente. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa agora vencida e humilhada. Imagina a situação do André Luiz, né? Vendo a moça ali na cama, em frangalhos, uma situação deplorável, ele se sentindo culpado, né? Ela errou também, mas ele se sentia culpado. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso... Não, deixa eu dar uma pausa aqui, depois eu continuo. Então, ele ficou a se perguntar, né? Por onde teria passado Elisa, vocês entenderam? Porque ele teve aquele relacionamento com ela enquanto jovem. Passou depois todo o resto da existência, não mais a encontrou. E agora a encontra nessa situação. Então ele ficou a pensar por onde ela teria vivido, o que teria feito da vida, teria sofrido, né, por causa daquela situação. Então ele começou a se questionar bastante, né, nesse sentido. Aí ele diz assim, naquele caso não me defrontava o Silveira, que nós comentamos agora, né? O Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Então ele está comentando, né, que ele, comparando o caso de Elisa com Silveira, o caso do Silveira foi mais simples. Como ele disse, a dívida estava repartida entre ele e o pai. Agora ali com Elisa, não. A dívida era toda dele. Ele sentia todo o peso, né, o remorso de ter agido mal com Elisa e quem sabe ter perturbado toda a vida dela a partir dali. Por isso que ele gostaria de saber o que aconteceu com ela depois. Ele estava se sentindo muito culpado, né? Deixa eu ver aqui, parece que teve um comentário.
O Ailton está dizendo, né? Você me lembrou o saudoso André Peixinho, né? Aquele grande orador baiano, né? Que desencarnou há pouco tempo. Não gostava de ser tratado como doutor, ele só aceitava o termo na academia. Tão simples ele era, na mesma semana desencarnou. Então, legal, né? Esse André Peixinho realmente foi um grande espírita aí, né? Pelo que nós sabemos, teve vários depoimentos falando dele, uma pessoa muito humilde, né? Que era médico, mas muito simples, divulgou a doutrina com muita clareza, com muita capacidade, né? De conhecimento. Então, bem lembrado aí pelo Ailton. O Edson Fukuta está dizendo, a função da encarnação não é somente viver um grande amor. Simplicidade. Sim. A gente não vem só para encontrar a alma gêmea, né? Para viver um grande amor. A gente vem para crescer espiritualmente. Sempre isso. A função principal da encarnação é evoluir. Agora, se podemos evoluir juntos, melhor, né? Quando a gente tem almas afins, estamos juntos, nos apoiando, tudo fica mais fácil. A gente precisa, né, dos relacionamentos. Bom, a Dileta Nascimento pedindo preces aqui, né? Ao final a gente sempre faz, né, Dileta? Aí você coloca um copinho com água, tá bom? Bom, então o André Luiz dizendo, né, que chegou a tremer, envergonhado das lembranças. Aí ele diz, eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres perdi aqui. Fui olhar o notebook e acabei perdendo. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias. E possivelmente outra seria a minha conduta naquele instante se tivesse Tobias ao meu lado. Olha que interessante isso, né? Pois é, né, Graça? Até a gente fica, né? Olha que interessante. O André Luiz, ele está deixando claro que com Dona Laura e com Narcisa, ele se sentia completamente à vontade para falar do seu passado, para abrir seu coração, para pedir conselho. E não sentia-se assim com, né, ele está dizendo aqui, com o Clarencio e com o Tobias, dois amigos ali que poderia falar, ele fica mais à vontade com os homens, né? Mas não, ele se sentia muito mais à vontade com Narcisa e com Dona Laura. Aí, gente, a gente entende um pouco isso, né? É aquela questão do amor mais materno, né? Ele sentia nelas como se fosse uma mãe, né? Aquela pessoa que sabe ouvir, que sabe acolher. A mãe tem essa capacidade maior, né? Sempre é assim em geral. Então o filho sempre busca primeiro a mãe, né? Em geral, né? Tem as suas exceções. Mas aquele sentimento materno, o acolhimento. Então ele deixando claro que se sentia muito à vontade com elas, né? Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Ela já estava, né, compreendendo o que estava acontecendo. Comecei a falar, contendo a pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Ela foi poupar o André Luiz, né, do sofrimento, de contar tudo como foi o passado. Ela já tinha entendido ali o que tinha acontecido. Não precisava entrar em detalhes. Ela queria poupá-lo, né, do relato aí dos seus erros passados. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que encontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Olha que coisa importante aqui, amigos. Vamos ver a Ruth aqui de novo.
Que bom se tivéssemos sido apresentados à doutrina espírita desde cedo, verdade. Pois muitas ações consideradas levianas poderiam ser evitadas, pois saberíamos as consequências. É verdade, viu, Ruth? Eu acho que todos nós dizemos isso, viu? Confirmamos isso, porque quanto que a gente já errou, né? Coisinhas até pequenas, mas que não faríamos se tivéssemos essa visão agora tão lúcida, né, que a doutrina espírita nos oferece. Então, mas que bom, né, Ruth, que tivemos a oportunidade de conhecer, mesmo que mais tarde, antes tarde do que nunca, né? Então, que bom que a doutrina vem clarear e aproveitando o gancho da Ruth, né, pessoal, vamos recordar aquela frase do Chico tão importante. Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, não fiquemos também lamentando o passado. O que passou, passou. Um dia que der a gente repara. Vamos pensar de hoje para frente, o que eu posso fazer agora de melhor. E dependendo de como vivermos da agora para frente, amigos, fazendo o bem, sendo mais fraternos, mais justos, né? Nós vamos eliminando o débito passado com as boas ações, certo? Então a gente tem sempre que pensar de hoje para frente. Não fiquemos presos ao passado. A Ruth tem muita razão no que coloca, né? Mas que não fiquemos presos ao passado. Legal? Deixa eu ver aqui, tem mais alguns comentários, né? A Celina está dizendo que no meu tempo era o catolicismo, imperava, conheci o espiritismo com 35 anos. Pois é, antes muitos de nós, né, fomos católicos realmente. O nosso amigo José Celso Victorelli aqui também, muito boa noite, meu amigo, bem-vindo. Pois é, maravilhosa, né, Edna? A Loiva está dizendo, tudo a seu tempo, talvez antes não estivéssemos prontos para compreender. Pois é, muito bem colocado pela Loiva, né? Às vezes poderíamos ter conhecido, travado o contato com a doutrina no momento que não fosse tão produtivo para nós, né? Não fizesse uma transformação verdadeira. A Mônica Rovigatti aqui também, muito bem-vindo, né? Chegando da Casa Espírita, muito legal, muito bom. A Serena dizendo mesmo, muitos espíritas de berço é isso mesmo, né? Não importa, não é porque é espírita que não vai errar, né? Não vamos manter essa pretensão, nós vamos continuar errando. Mas poderíamos agir um pouco melhor se tivéssemos o conhecimento. O Edson está dizendo, entende o André Luiz, né? Porque o passado às vezes volta e nos assombra na mesma encarnação. Pois é isso mesmo. Bom, mas continuando aqui então, só um comentário, né, que ela disse assim, se o Senhor permitiu que encontrasse agora, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Gente, é importante isso, né? Porque Deus é tão misericordioso, que a doutrina vai nos ensinando isso, que Ele espera o momento em que nós estejamos em condições melhores para resgatar uma dívida. Às vezes, amigos, tem encarnações, tem expiações tão difíceis que Deus espera a gente desenvolver fortaleza moral, avançar espiritualmente, para que possa vir, né, com condições de passar por aquela expiação mais dolorosa. Então, isso chama misericórdia de Deus. Agora, como ela disse aqui, quando a gente encontra, né, alguém que ficou pendência do passado, é porque já temos ali condições de reparar. Se o André Luiz a encontrou nesse momento, é porque ali já estava a possibilidade de reparar o seu passado, né? Elisa Pagotto, tudo bom, Elisa? Muito bem-vinda, legal, muito bom, Elisa. Aí ele diz assim, vendo a minha indecisão, prosseguiu, não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal. Olha que legal, né? O nosso caminho na vida, amigos, nós vamos encontrar os frutos
que nós plantamos. Olha que legal essa metáfora, né? Se nós plantamos sementes ruins, vão vir frutos amargos aí, né? Frutos ruins. Agora, se nós fizermos o nosso melhor, plantamos, semeamos o bem, agimos da melhor condição possível, os frutos que encontraremos na nossa estrada das reencarnações serão cada vez mais doces, né? Mais saborosos. Esta afirmativa, diz ela, não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Olha que legal, né? Bem-aventurados os devedores em condição de pagar. Porque todos somos devedores. Mas bem-aventurados aqueles que já têm condições de reparar o seu erro, de pagar a sua dívida, né? E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário reajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a tristeza característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Olha só. Olha que interessante o que ela está dizendo para o André Luiz. Para ele começar então a conversar com a Elisa, se colocar à disposição dela, é o conselho que ela deu. Tenta já começar a conversar, mostrar que você quer ser útil, mas não se dê a conhecer. Olha que interessante. Ela está dizendo que ele não deveria deixar que ela soubesse quem é ele, porque ela estava cega, né, temporariamente, que ela não deixasse, que ele não a deixasse, né, reconhecê-lo antes de ele fazer algo em benefício dela. Olha a sabedoria dos espíritos mais adiantados. Isso, amigos, é a questão de saber agir no mundo espiritual. Porque, às vezes, numa situação dessa, a primeira coisa que ele poderia querer fazer era falar logo: olha, eu sou, né, aquele seu amante do passado, me perdoa. Então ele faria uma revelação muito antecipada, né? Não seria proveitosa. O que ela está dizendo? Auxilia primeiro, ajuda a Elisa quanto você puder. Depois de ter beneficiado, aí você se revela. Porque aí já construiu um laço de fraternidade, já mostrou a ela que ele está transformado, que ele está arrependido. Olha a sabedoria, né, que a gente aprende com esses espíritos mais adiantados. Bom, deixa eu ver aqui. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. E o André Luiz diz agora: interessado em castigar a mim mesmo, olha só, olha como ele estava modificado. Ele queria ali enfrentar a situação, mesmo que lhe custasse um sacrifício, né, de expor a sua fragilidade. Ele está dizendo: interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma, no sentido de marcar mesmo, né? Com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Então ele pergunta a ela para contar a história. Ou seja, ele queria que ela contasse toda a história, mostrando os erros dele, né, André Luiz, diante da Narcisa. Seria para ele doloroso, né, esse depoimento de Elisa. Mas ele disse: para castigar a mim mesmo, visando que a lição penetrasse na alma. Ele queria que aquela lição marcasse ele profundamente,
para que ele jamais viesse, né, a agir errado dessa forma. Então ele pergunta para Elisa, conta a sua história diante de Narcisa. O Ailton está dizendo, ele poderia provocar um choque desequilibrante que ainda arruinaria mais a situação. Pois é, bem lembrado, se ele se revelasse antecipadamente, né, Ailton? Então é sabedoria aí de saber o momento certo. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Ela começa a contar a história. Deixa eu ver, a Ana Lúcia aqui está dizendo, Senhor Paulinho, não preciso, senhor, mas já que vocês insistem, né, a gente vai resgatar um erro sempre com a própria pessoa a quem prejudicamos? Então, Ana Lúcia, essa pergunta é mais ou menos como a que respondemos um pouco atrás aí, né? Veja bem, quando a gente prejudica alguém, nós temos uma dívida para com aquela pessoa, mas acima de tudo para com a lei de Deus, certo? A nossa dívida primordialmente é com a nossa consciência e com a lei de Deus. Então, se a gente prejudicou uma pessoa e a gente pode beneficiá-la, porque como que a gente repara? Fazendo o bem no lugar do mal, certo? A gente poderia voltar com essa pessoa para retribuir, fazer todo o bem no lugar do mal que fizemos. Seria o resgate, a reparação. Mas, Ana Lúcia, o que acontece? Às vezes essa pessoa que nós prejudicamos avançou tanto espiritualmente que ela não precisa voltar junto de nós, que poderia ser até um sofrimento para ela, entendeu? Então, se essa pessoa avançou, não tem necessidade de retornar conosco, já nos perdoou, ela está livre desse problema, ela segue o seu caminho. Mas nós temos uma reparação a fazer, não apaga a nossa necessidade de reparar, certo? Se não vai ser para ela, vamos reparar para outra. A gente volta com outra em situação semelhante e repara aquele mal para outra pessoa. Entendeu? É que muito comumente voltamos juntos, porque a pessoa também não evoluiu muito assim. Então é muito comum voltar os dois juntos. Mas tem casos, né, que um deles avança, então nem sempre será para a mesma. A dívida continua, mas aquele que se libertou dela segue o seu rumo, né? Certo? Bom, deixa eu ver aqui onde nós paramos. E ela então começou a contar a história, né? Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Por que lembrar coisa tão triste? A Elisa não queria nem contar, né? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. Então, André Luiz insistiu para ela contar. A infeliz fica uma promissória, né, Graça? É isso mesmo. A nossa dívida é uma promissória aí que tem que ser resgatada, né? A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou. Gente, a história é bastante emocionante. Vocês vão ver aí que o André Luiz vai ficar muito ali, né? Ele conta com muita emoção, ele vai participando da narrativa com muita emoção. Uma história muito... Ficou bonita, né? Uma história triste, mas que ficou bonita ali com o arrependimento dele. E ela diz, minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Olha que frase bonita. Mulheres doidivanas, né? Mulheres sem responsabilidade, né? Sem pensar nas consequências, trocam o pão bendito do trabalho, porque o trabalho é uma bênção, né? Trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Quantas pessoas estão na Terra hoje em busca de ilusão? Querendo deixar o trabalho, né? Querendo viver de forma proveitosa, tirar vantagens, ilusões da matéria. Isso mesmo, obrigado Ailton, sem juízo, né? Explicação aí da doidivanas. Então, quantas pessoas que vivem nessa situação?
Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. A casa do André Luiz, né? O pai dele comerciante, um homem de posses, e ela chegou ali como empregada, né? Muito humilde. Esse negociante tinha um filho, André Luiz, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Então vejam o André Luiz, ela contando isso na frente da Narcisa, né? Queimando ali o coração do André Luiz, porque ele já é um espírito ali em processo, né, de transformação, mas Narcisa percebendo quanto que ele errou no passado. Então é isso que ele queria, que fosse contado para que marcasse mesmo ele, né, que aquilo fosse uma lição dura para ele. Conheci de perto, continua Elisa, conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Olha que história, né? Ela buscou então os prazeres ali, né? Atração ali sexual, buscou, né, uma vida melhor ali, que ele provavelmente pode ter propiciado a ela com as suas posses. Então aquela ilusão de uma vida mais fácil, mas ela diz, em seguida, o horror de mim mesma, o arrependimento bateu, né? A sífilis, que era tão comum, né, essas doenças que o André Luiz também contraiu sífilis e diz também que foi motivo da desencarnação também. O abandono de todos, né, as desilusões, a hora que reconhece o erro, como ela disse, né, trocou o trabalho bendito pela ilusão dos prazeres. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Aí ela diz então, né, que depois de muito tempo desencarnada, provavelmente em dimensões de trevas, ela foi recolhida quando fez a prece, né, fervorosa a Nossa Senhora e recebeu o auxílio da espiritualidade que a conduziu até a colônia. Olha que legal, né? A Celina está dizendo, li o livro Nosso Lar e não me lembro dessa passagem. Isso, Celina, é muito comum, viu? Isso mostra, amigos, que a Celina está dizendo como é bom reler, né, os livros. E principalmente estudar, né? Porque quando a gente lê, triste, né, Rosa? Quando a gente lê o livro, amigos, a gente vai numa leitura mais rápida, né? Às vezes a gente não está concentrado, não está registrando tudo. Um estudo como esse, que a gente comenta uma frase, um trechinho, parece que vai gravando mais, né? Então é isso que acontece mesmo. Isso é a importância de reler e muitas vezes até estudar mais a fundo, né? Muito legal. O Ailton está dizendo, ainda bem que tem um amparo divino, que tantas outras religiões pregam a perdição sem fim. Deus é compassivo e nos envolve. Muito legal, né? O amparo de Deus está sempre à nossa disposição. Basta que nós busquemos. E a gente busca esse amparo com a prece, né? Com o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa inferioridade. Quando a gente roga a Deus de coração, nunca vai nos faltar o auxílio do alto. O Ailton ainda está dizendo também, tem um ditado que o Espiritismo não é para ser lido e sim estudado. Pois é, né? Que os Espíritos dizem muito, amigos, que a gente faça isso que estamos fazendo aqui. Estudemos a doutrina espírita, né? A gente tem as leituras, mas é preciso estudar, né, mais a fundo. Bom, continuando. Olha agora o André Luiz. Comovidíssimo, até as lágrimas, perguntei. E ele,
Olha o André Luiz, ele estava pondo o dedo na ferida, né? Colocar em prática, é isso mesmo, não só estudar, né? A gente estuda para depois colocar em prática. Então ele diz, comovidíssimo até as lágrimas, perguntei, e ele? Ela queria que ela falasse dele, do André Luiz. Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ele estava ali, né? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Olha só. Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia, a responsável da câmara lá feminina, modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Olha a visão do espírito que aprende lá na colônia. Ela chegou na colônia odiando o André Luiz. Era ódio. Ela está dizendo aqui, ódio mortal. Mas conversando com Nemésia, né, a enfermeira lá das câmaras, ela foi aprendendo, né, que primeiro, ela tinha culpa também. Não foi só ele. Ela também se permitiu aquela situação. Então a culpa era repartida, né? Então ela disse aqui, não posso, né, odiá-lo porque tenho que odiar a mim mesma, se ela tem culpa também. Então ali vai recebendo orientação, amigos, para caminhar por perdão, para ter uma compreensão melhor, para não carregar aquele sentimento de ódio, né? A Loiva está dizendo, mas deu a entender que o André Luiz não foi o único, sim, é verdade, que se envolveu com ela. Muito provavelmente dá essa ideia, que ela, dali para frente, né, Loiva? Assim, antes também, né, ela mesma disse que se permitiu leviandades, ela já disse isso. Mas muito provavelmente a partir dali também ela buscou, né, uma vida mais desregrada, né, que veio a se arrepender. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Gente, imagina a cena. Ele vê aquela mulher sofrida. Quando a gente vê alguém numa situação triste, é duro, né? A gente tem compaixão. Imagina ele sentindo-se culpado diante daquela alma frágil, sentindo que ele contribuiu para aquele estado ruim que ela se encontrava. Ele estava ali massacrado no seu íntimo, porque ele já era um espírito renovado, mas tinha essa pendência que ele já tinha até esquecido. Então ele pega a mão dela, depois desse relato, e beija e chora, né? Uma lágrima ali de arrependimento e remorso. Olha que cena emocionante. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André. Olha só, não estava se revelando. Também eu me chamo André. E preciso ajudá-la. Conte comigo, doravante. Já se colocando ali à disposição dela, né, para auxiliá-la. E sua voz, disse Elisa, ingenuamente, parece a dele. Olha só, ela percebeu a voz do André Luiz, que ela estava cega, certo? Pela voz, ela disse que parecia a voz daquele jovem, né? Que ela não imaginava que fosse esse espírito que está ali diante dela. Para a gente ver aqui um outro detalhe, né, amigos? A própria voz do encarnado parecida ali com o espírito, né? Para a gente ver como que a gente leva a situação semelhante para o mundo espiritual. Até a voz está parecida. Não só a aparência, né, do corpo espiritual, mas também a voz. E ela não estava imaginando que era o mesmo, né? A Graça está dizendo, imagina eu encarnado sofrendo pelo espírito de André Luiz, coitado. Ei, Graça. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração.
conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Então, olha que bonito, ele se coloca ali como um irmão. Então, reconheceu a voz, né? Ela sentiu semelhança, ela não estava achando que era ele, mas ela reconheceu, lembrou que a voz era muito semelhante a dele. Então, ali, amigos, ele está se colocando, se oferecendo a ela para ser um irmão, como se fosse da família dela, para cuidar dela, para conviver com ela a partir dali. Olha que bonito isso. E ela sentiu, né, abriu um sorriso que mostrava uma grande luz. E ela diz: como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim? Olha que dó, né? Há quantos anos ninguém me fala assim? Ela sentiu ali a verdade na fala de André Luiz. Ela sentiu que ele queria realmente ajudá-la como irmão de verdade. Porque ela vinha de uma experiência na matéria sofrida, né? Todos que se aproximaram dela tentando se aproveitar, né? da fragilidade, daquilo que ela podia oferecer, mas ninguém a tratava com esse amor. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo de amizade sincera. Que Jesus o abençoe, disse ela. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Olha que bonito, amigos, né? Que experiência. O André Luiz ali, diante da oportunidade de reparar o seu passado e aproveitando bem a oportunidade, falando com ela com amor, deixando para se revelar mais tarde, porque a partir dali ele iria conquistando o coração de Elisa, para chegar um momento e dizer: olha, Elisa, eu sou aquele lá do passado. Mas aí ela já estaria nutrindo um amor por ele. Vocês estão entendendo a beleza, né, da orientação da espiritualidade. Então esse capítulo eu achei assim, muito emocionante, né? Como a gente vai vendo, amigos, como que tudo não fica, né, esquecido. Tudo aquilo que nós já erramos, um dia vai aparecer, né? Para a gente reparar, para a gente reajustar. É a possibilidade que Deus nos oferece para nos redimirmos dos erros, né? Para repararmos, para nos libertarmos da dívida da consciência. O Ailton está dizendo: não vamos atirar a primeira pedra, né? Às vezes me vejo na cena da Bíblia. Pois é, não é? Quem de nós pode atirar a primeira pedra sabendo que todos nós carregamos, né, os nossos erros? Muito legal, Graça. Ele rasgou uma promissória. É isso mesmo, né? Começou ali o trabalho da reparação, né? Legal, Lourdes. Boa noite, viu? A Celina está dizendo: no início do desencarne só mudamos de estado, material para o espiritual. Pois é, né? Mudamos de plano, mas continuamos ali com as nossas tendências, com o nosso jeito de ser. Tá vendo aí até a voz é parecida, né? Legal, né, Zuleide? Pessoal, vamos então fazer a nossa prece final. Encerramos aí o capítulo. Próxima semana, capítulo 41. Só faltam 10 capítulos, hein? Capítulo 41, Convocados à Luta. Vamos ver o que nos reserva esse capítulo aí para a próxima semana, tá bom? Aqueles que quiserem então continuar mais uns minutinhos para a gente fazer a nossa prece final, tá legal? Tudo bem? Gorete Curtis aqui no Insta, boa noite. A Rê Pereira também deu uma passada aí, né, Rê? Um abraço, viu? Boa noite, Graça, tudo de bom. A Edna Markovics, eu que agradeço muito. Vamos então fazer a nossa prece? Hoje, amigos, como nós falamos aqui, estudamos, né, sobre relacionamentos, pendências afetivas,
Vamos fazer uma vibração pelos nossos entes queridos que já desencarnaram, pais, mães, amigos, irmãos, todos aqueles que conviveram conosco. De repente pode ter ficado alguma coisa pendente, né? Não muito bem vivida. Vamos fazer nessa hora uma vibração por eles. Pedir a Deus que abençoe esses familiares, esses amigos, esses espíritos com os quais convivemos no passado. Que Deus ilumine a eles, concedendo paz, concedendo luz, para que eles se sintam amparados pela espiritualidade amiga, para que eles encontrem disposição para se preparar para o retorno à reencarnação, para que eles nos perdoem qualquer problema que ficou pendente, que eles sintam em nosso coração o arrependimento sincero, que eles recebam de nós o nosso carinho, a nossa lembrança, o nosso desejo de que fiquem em paz. Que Deus os abençoe, os proteja, os envolvam em sua santa paz. Rogamos a Deus também por todos aqueles lares que se encontram mais necessitados de auxílio. Quantos irmãos atravessam expiações mais duras, provas difíceis. Permita, Pai, que bons espíritos amigos visitem esses lares, semeando a paz, fortalecendo o bom ânimo daqueles irmãos, semeando esperança nesses corações. Pedimos também, Pai, por todos aqueles que agora se encontram cometendo o mal. Muitas vezes a gente pede pelos que sofrem o mal, mas é importante também vibrarmos por aqueles que cometem o mal. São os mais necessitados. Como nós, provavelmente, outrora, Senhor, também já erramos muito. Queremos te pedir por aqueles que estão distantes do teu amor, por aqueles que agora envenenam a própria vida com gestos cruéis, maldosos. Que a tua luz, Senhor, possa clarear estas consciências, possam conduzi-los de volta ao caminho do bem, a exemplo do filho pródigo. Que esses irmãos sintam o quanto antes o arrependimento de seus atos e possam retomar para um caminho melhor. Tem piedade, Pai, que nós sabemos que a tua misericórdia é infinita. E pedimos por fim, Senhor, abençoe o nosso lar, aqueles com os quais convivemos, que possamos ter uma convivência tranquila, pacífica, harmoniosa, principalmente com aqueles que temos maior dificuldade. Que nós saibamos perdoar, que nós saibamos favorecer um relacionamento melhor, que nós sejamos fraternos, caridosos, amigos, que nós não deixemos passar a oportunidade de reparar, de reconstruir o passado de sombras. Que a tua luz, Senhor, ilumine o nosso lar, a nossa consciência, o nosso coração. Obrigado, Senhor, por mais esta noite que estivemos reunidos em teu nome. E na tua paz, agradecidos que estamos, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Muita paz, queridas amigas, queridos amigos. Uma noite abençoada a todos, com boas reflexões desse estudo de hoje. Legal, Gorete. Que esse estudo de hoje possa nos
trazer reflexões proveitosas, para que a gente analise a nossa vida, tudo aquilo que temos oportunidade de realizar, tudo aquilo que já realizamos e nos arrependemos, que a gente possa ir caminhando, né, para uma reconstrução de um passado de erros, que a gente aproveite a partir de agora para construir elos de amor, de fraternidade, que a gente não desperdice oportunidades de sermos úteis, fraternos, amorosos, e que Deus nos abençoe nesse propósito. Obrigado, Rose, que assim seja. A Catarina aqui também, boa noite. Legal, Romilda, todos os amigos aqui do Face, muita paz a todos, que Deus nos abençoe sempre. Até a próxima segunda-feira, né? Para aqueles que acompanham somente o estudo do nosso lar, e aqueles que acompanham conosco nas quartas, né? Até a próxima quarta, com mais uma lição aí do Evangelho de Mateus, tá legal? Muita paz a todos, muito obrigado pela companhia, pela participação, fico muito feliz com o interesse de todos. Bom estudarmos, né? Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe sempre. Meu abraço fraterno.